Eu ainda lembro do som da chaleira antes de tudo mudar, um apito fino que atravessava a manhã e parecia uma linha frágil segurando o mundo no lugar, como se aquele vapor pudesse manter a casa de pé, a mesa arrumada, o pão quente, a respiração tranquila de quem acredita que o amanhã chega igual ao ontem. Enquanto o apito crescia, eu lia as manchetes de um jornal que tinha virado companhia nos últimos meses, como um vizinho inconveniente que bate no portão para dizer que tem tempestade vindo do outro lado do vale. Não foi uma explosão, não foi um grito, nem um clarim. A guerra entrou em casa pela porta da cozinha, com cheiro de água fervendo e tinta fresca de letras pretas gritando datas e nomes que até então eram distantes. Minha esposa apareceu na porta, secando as mãos no avental, e me viu percorrendo as linhas com o dedo, como quem tenta não se perder no escuro. Perguntou sem coragem de perguntar de verdade, e eu apenas virei o jornal para ela, como se entregar aquele papel também me livrasse do peso que eu sentia no peito. Ela leu rápido, os olhos batendo adiante, tropeçando nas palavras que mudavam tudo, e depois me olhou como se eu pudesse desmentir, como se eu fosse capaz de dizer que era só mais um boato, apenas barulho de trovão sem chuva. Não era. As estações de rádio repetiam. Os vizinhos começaram a falar alto do lado de fora. Portas se abrindo, passos apressados no corredor do prédio, alguém batendo de leve na janela e dizendo: "É verdade. É agora." Eu segurei a borda da mesa para o corpo lembrar que tinha chão e senti a madeira ceder um pouco, como se a casa também tivesse medo de cair. Não pensei em heroísmo, não pensei em medalhas. Pensei na rua de terra onde cresci, no campo onde meu pai me ensinou a ficar de pé mesmo quando o vento vinha contrário, e na mão da minha mãe me corrigindo o passo sem nunca apertar forte demais. Ela foi a primeira a falar sobre ir embora, não com aquela palavra que parece grande demais para caber na boca, mas com outras menores, mais fáceis de engolir. A gente pode passar um tempo com a tia, podemos visitar aquele primo longe, talvez o interior seja mais seguro. E quando eu não respondi, ela ergueu os olhos de novo e disse do jeito que dói e que não deixa lugar para conveniências: "Vamos fugir." A palavra ficou parada entre nós, como uma mala no meio da sala. Aberta, as roupas voando, a casa em desalinho. Eu ouvi a chaleira pedindo para sair do fogo. Tirei do fogão e coloquei sobre a pia. Só para ter uma tarefa, um gesto pequeno que enganasse as mãos, enquanto o coração procurava onde ficar. "Se a gente for agora, você não precisa ir", ela disse. E foi aí que entendi que o que estava em jogo não era só a nossa casa, nem só a fronteira. Era a maneira como eu me via quando fechava os olhos para dormir. Não foi de repente que me tornei o homem teimoso que muita gente acha que eu sou. Isso nasceu de pedaços. A conversa do meu pai na varanda, o respeito pelos que vieram antes, o nome da nossa rua, o hino cantado baixo nos jogos da escola, os vizinhos que sempre emprestavam açúcar, as mãos calejadas dos que levantaram as paredes da cidade com tijolos e promessas. Quando a guerra chegou, eu senti que me chamavam por esse nome inteiro. Esse nome que não está só na certidão, mas no jeito de caminhar pelo bairro, de reconhecer quem passa e dizer boa tarde, como um compromisso com o lugar onde se pisa. Ela não entendeu, e talvez nunca devesse entender de imediato. O medo fala rápido, e o amor que tem medo fala mais alto ainda. "Eu não vou perder você para isso", ela disse. E o isso era enorme. Era um céu ruim cobrindo todas as ruas que a gente conhecia. Eu disse que entendia e era verdade. A voz saiu mansa, mas por dentro eu sentia uma encruzilhada abrindo o chão de casa. Lembro de ter sentado com ela no sofá, as mãos dela presas nas minhas, os polegares arranhando a linha de vida como se procurassem uma saída escondida ali. "Se você for, talvez não volte", ela disse. E aquele talvez me cortou porque era a parte mais sincera de tudo. Eu pensei em mentir, em dizer que seria rápido, que a guerra sempre parece pior no começo, que eu ia ficar longe do que é mais perigoso. Mas a verdade, quando não aparece pelas palavras, aparece pelos olhos e os meus não sabiam disfarçar. A discussão nasceu pequena, como faísca de tomada, e foi crescendo, tropeçando em pratos por lavar, lembranças sobre contas pagas, planos adiados, promessas feitas no dia do casamento. Ela dizia que amor é proteger, e eu dizia que amor também é não esconder o rosto quando a rua chama pelo nosso nome. Ela falava do nosso futuro, e eu falava do futuro de todo mundo. Em algum momento a voz subiu,
E não era vontade de ferir. Era desespero de quem vê um barco se afastando do cais e não tem corda suficiente para puxar de volta. Ela trouxe malas do quarto. Começou a colocar coisas por cima, sem dobrar direito, como se a pressa coubesse dentro do zíper. Eu fiquei olhando e o silêncio doeu mais do que qualquer palavra. Parecia que cada meia, cada camisa, era uma lista de tudo que a gente poderia ter sido se o mundo fosse outro. A gente pode sair hoje à noite, ela disse. Ninguém precisa saber. Eu perguntei para onde, e ela respondeu que conhecer alguém no sul, uma estrada, uma casa emprestada, um plano que nascia onde a estrada terminava no mapa. Foi ali que eu disse alto o que até então eu só murmurava para mim mesmo. Eu vou me alistar. A frase bateu na parede e voltou. E eu a ouvi pela segunda vez como se não fosse minha. Como se alguém tivesse decidido por mim e eu apenas concordasse. Ela parou, deixou a blusa cair no chão e me olhou como quem tenta reconhecer um estranho que acabou de entrar em casa pela porta da frente. Você não precisa fazer isso, ela disse mais baixo, como se falar com gentileza pudesse desfazer o nó que eu tinha prendido no peito. Eu respirei, e cada respiração parecia pedir licença ao ar. Falei do bairro, dos nomes nas portas, dos idosos que varrem a calçada antes do sol, das crianças que sabem onde é seguro atravessar, da escola que toca o sino ao meio-dia. Falei do meu pai dizendo que um homem precisa estar à altura do lugar onde escolhe viver, e que às vezes estar à altura significa não sair correndo quando o portão range. Ela chorou sem soluçar, aquele choro que desce silencioso e molha o queixo, e disse que a coragem não precisa provar nada para ninguém, que a vida que a gente construiu já era prova suficiente. Eu pensei em todos os aniversários que viriam, nas datas marcadas com lápis na agenda da cozinha, nos domingos em que o sol entra pela janela de um jeito certo, como se acertasse a gente no lugar. E ainda assim, no meio de tudo, ouvi a chamada. Essa palavra sem som que alguns chamam de pátria, outros de honra, e alguns não chamam de nada porque dói menos não dar nome. A discussão não teve vencedor. Teve duas pessoas tentando segurar um mundo que escorregava por entre os dedos, como areia molhada. O peso aumentando conforme a mão cansa. Quando terminou, não era porque um tinha convencido o outro. Foi só porque a noite encostou na janela e a casa ficou pequena demais para tanto silêncio. Fui ao quarto e peguei minha velha jaqueta, aquela que uso quando o frio vem de repente, e vesti como quem escolhe uma armadura para o que não conhece. Não era uniforme, não tinha insígnia, não me fazia mais forte. Era só um jeito de dizer para mim mesmo que eu não estava indo descalço. Ela ficou na porta, a mão na maçaneta, como se pudesse fechar e abrir o mundo ao mesmo tempo. Eu disse que no dia seguinte iria até o posto de alistamento, que assinaria meu nome e esperaria a minha vez. A palavra esperaria me pareceu estranha, porque também era isso. Esperar o que vem quando a gente diz sim. Esperar o peso de carregar o que se escolhe. Ela perguntou se eu podia ao menos prometer que tomaria cuidado. E eu disse que sim, sabendo que o cuidado é uma cerca baixa quando o campo é largo demais. Dormimos pouco. Ou talvez não tenhamos dormido. Eu fiquei ouvindo a respiração dela ficar desigual e depois se acalmar, como ondas que se cansam de bater na praia. Olhei para o teto por tempo demais, descobrindo ali manchas que não existiam no dia anterior. Desenhos de umidade que lembravam mapas que a gente se recusa a seguir. Pensei no que deixaria para trás. O cheiro do café, o barulho dos passos dela no corredor, a planta que ela regava todo dia, antes de sair para o trabalho, o quadro torto que eu prometia endireitar e esquecia. Quando amanheceu, a cidade parecia falar baixo, como quem acorda de um sonho ruim e precisa confirmar que ainda está em casa. Eu levantei, preparei café mais forte do que o costume, e o cheiro ocupou os cômodos com uma coragem que eu tentei acreditar que era minha. Ela sentou à mesa e não insistiu no plano da noite anterior, talvez por entender que algumas decisões são uma porta que, uma vez aberta, não se fecha sem deixar marca na madeira. Antes de sair, ela me deu um bilhete dobrado pequeno, como se coubesse dentro de qualquer bolso que eu escolhesse. Eu não abri na hora. Tinha medo de que as palavras dela desfizessem o pouco de certeza que eu tinha. Guardei no forro da jaqueta, perto do peito, para que ficasse perto do lugar que mais dói quando a gente tem que escolher. O caminho até o posto parecia mais longo, mesmo sendo o mesmo. As pessoas andavam rápido, algumas carregando sacolas cheias demais,
outras de mãos vazias, como quem não sabe o que levar quando a vida pede uma mala. O prédio do alistamento tinha uma fila que dobrava a esquina, e os rostos eram de todas as idades que cabem no mesmo medo. Alguns falavam alto, outros cochichavam, e havia os que, como eu, guardavam as palavras para quando fosse estritamente necessário. Enquanto esperava, senti o bilhete cutucar a memória e tirei com cuidado, como quem mexe numa ferida que ainda está tentando fechar. Não eram muitas palavras e por isso doeram mais. Volte para casa se puder. Se não puder, volte em pensamento todos os dias. Eu reli até decorar e devolvi ao bolso como quem recoloca um coração no lugar, mesmo sabendo que ele vai bater torto por um tempo. Quando chamaram meu nome, eu assinei com letra firme, como se a tinta pudesse me sustentar se o chão faltasse. O homem do outro lado da mesa me olhou como quem carimba papéis há tempo demais para ainda procurar histórias em cada rosto. Me entregou instruções, horários, um número que agora era meu. Eu saí sentindo o peso discreto de pertencer a algo maior do que as paredes da minha casa. Voltei antes do fim da tarde, e a luz tinha aquela cor de fotografia antiga, como se o mundo já estivesse guardando lembranças, antes mesmo que elas acontecessem. Ela estava sentada no batente da porta, olhando a rua, e não disse nada quando me viu. Apenas abriu espaço para eu sentar ao lado. Ficamos assim, dois corpos tentando lembrar como é dividir o mesmo silêncio sem medo. Eu contei, como quem presta contas, cada detalhe que me deram. O dia da apresentação, a lista do que levar, a recomendação de escrever uma carta antes de partir, porque ajuda, eles disseram. Ela assentiu com a cabeça, e eu soube que aquilo era uma forma de amor que não aparece nos filmes. Acompanhar quem vai, mesmo querendo que fique. O sol desceu, a rua ficou azul, e eu coloquei a mão no bolso só para ter certeza de que o bilhete ainda estava ali. Se alguém me perguntar, hoje quando foi que a guerra começou para mim, eu não vou dizer a data oficial, nem o primeiro tiro, nem a fronteira cruzada por homens que eu nunca vi. A guerra começou no apito da chaleira, na dobra do avental, na palavra fugir esticada até não caber mais na nossa sala, e no meu nome escrito firme numa folha que agora deve estar guardada em algum arquivo frio. Começou quando entendi que defender o meu país não era uma ideia grande pendurada no céu, mas uma coisa pequena e teimosa, do tamanho da minha rua, da nossa mesa, dos olhos dela procurando um futuro onde eu ainda estivesse. Naquela noite, antes de dormir, arrumei uma pequena mochila com o que disseram que bastava. Uma troca de roupa, um caderno, uma caneta, o retrato que tiramos no aniversário de 2 anos de casados. Olhei o retrato por um tempo longo demais, tentando descobrir se havia ali alguma pista de que a vida mudaria daquele jeito. Não havia. A vida raramente avisa. Ela deitou primeiro de costas e eu fiquei na sala, a mão pousada sobre a mochila, como quem promete alguma coisa sem saber exatamente o que. Quando finalmente apaguei as luzes, ouvi a cidade respirar por nós. E pedi sem voz que a madrugada fosse gentil pelo menos por mais algumas horas. No dia seguinte, eu daria o primeiro passo de um caminho que ainda não tinha cara, mas já tinha peso. E o peso tinha nome, endereço, cheiro de café, tinta de jornal e a lembrança de um apito que anunciou que o mundo, para nós dois, jamais voltaria a ser o mesmo. Cheguei ao portão do batalhão antes do sol vencer a neblina, com a mochila leve no ombro e um peso antigo no peito, desses que não fazem barulho, mas mudam o jeito de respirar. O brasão na parede parecia olhar de volta, cobrando postura. E pela primeira vez desde a notícia, eu senti que havia um lugar para onde aquele impulso que me trouxe poderia finalmente apontar. O sargento da guarita pediu meu nome. Conferiu a lista com a ponta do dedo e me mandou seguir com um gesto curto, como quem diz, daqui em diante o caminho é seu também. O pátio cheirava a terra úmida, óleo e café velho, e havia uma energia que não era só medo nem só ansiedade. Era um tipo de corrente silenciosa que ligava desconhecidos pelo mesmo motivo. Os outros recrutas mantinham os olhos adiante, como se olhar para o lado pudesse quebrar algo frágil demais naquele instante. Um cabo passou contando, a voz cortando o ar, e aprendi depressa que a vida ali tinha um ritmo próprio, feito de números, ordens e passos sincronizados. Não era agressão, era contenção. Como cercar um rio para que ele encontre a foz. O primeiro dormitório parecia um livro aberto. Beliches alinhados, cobertores dobrados em ângulos que lembravam régua, armários esvaziados do passado à espera do mesmo fardamento.
O barulho de botas no piso marcava um compasso que estranhamente acalmava. As mãos repetiam gestos simples: guardar, alinhar, trançar cadarços. E a mente aos poucos parava de voltar para casa o tempo todo. Havia algo de bom em pertencer a uma rotina que pedia pouco da imaginação e muito da presença. Quando vesti a farda pela primeira vez, os ombros se ajeitaram sozinhos, como se a peça soubesse o tamanho da responsabilidade melhor do que eu. Olhei meu reflexo num vidro empoeirado e não vi heroísmo. Só um homem tentando ficar direito dentro de um tecido que não desculpa a preguiça. O instrutor passou entre nós conferindo golas, barras e botões. E a cada correção havia um cuidado que, no começo, confundi com dureza. Depois entendi. O modo como se ajusta a roupa é parte do modo como se ajusta o coração. No refeitório, o som de talheres contra o metal era uma espécie de chuva. Sentamos em fileiras mastigando mais rápido do que a conversa conseguiria acompanhar. Ninguém tinha história ali que coubesse em poucas mordidas. E mesmo assim, a presença dos outros já era uma espécie de resposta. Um menino de fala apressada disse que vinha do interior. Um outro, calado, segurava a caneca com as duas mãos como se ela pudesse fugir. Eu pensava no bilhete dobrado no forro da jaqueta, guardado agora no bolso interno da farda, e isso me dava um norte suave para atravessar o dia. As primeiras instruções foram como aprender uma nova gramática do corpo: girar o pescoço na hora certa, alinhar calcanhares, respirar entre comandos. O sol cresceu sobre o pátio e a poeira ficou dourada por alguns segundos. Um tipo de beleza que não pede testemunhas, mas alivia. Quando errávamos, a correção vinha firme. Quando acertávamos, o silêncio aprovava. E nesse silêncio havia um carinho que não se nomeia. O reconhecimento de que cada um estava à sua maneira, empurrando um pouco mais a própria fronteira. O armamento apareceu como um rito. Mãos cuidadosas, instruções repetidas até que a repetição virasse memória muscular. Não havia romance ali, nem a fantasia dos filmes. Havia peso, mecanismo, responsabilidade. A primeira vez que a coronha encostou no meu ombro, senti a árvore inteira que virou madeira. O metal que já foi minério perdido em pedra. A cadeia de trabalhos humanos que termina na ponta de um dedo pronto para decidir. Não é fácil aceitar que algo tão pequeno no corpo possa fazer tanto barulho no mundo. No fim da manhã, marchamos pela cidade baixa do quartel. Um retângulo de chão onde a poeira aprende nomes. O som das botas batendo junto me deu uma paz que não esperava. Era como se, por um instante, o coração tivesse encontrado uma batida externa com a qual pudesse afinar. Pensei no que me trouxe até ali e percebi que não era raiva nem sede de glória. Era uma vontade simples de ser útil, de segurar com outros uma borda do pano para que o tecido comum não rasgue de vez. As noites na base têm um silêncio diferente. Não é ausência de som, é a organização dele. O vento encontra as frestas, os cães sabem a hora de calar. O gerador ao longe faz uma vigília de metal. No alojamento, a conversa baixa atravessa corredores, contando pouco e dizendo muito. Alguém fala de casa sem dizer a palavra casa. Outro pergunta de onde você vem, como quem mede distância para aproximar. Eu respondia com frases curtas porque o corpo pedia descanso e a alma ainda aprendia os limites do cansaço novo. A primeira guarda foi como caminhar na borda de um mapa. O facho da lanterna desenhava corredores, portas, sombras que aprendem formas quando observadas. Há algo de profundamente humilde em proteger o sono dos outros. A vigília como gesto de cuidado, mesmo sem conhecer os rostos. O tempo ali não corre, ele decanta. E enquanto decantava, eu percebi que a melancolia que trouxe de casa começava a se rearrumar. Não diminuía, mas ganhava prateleiras. O que antes era um amontoado agora era um inventário. Com o passar dos dias, o corpo desacostumou-se ao conforto antigo e escolheu outra forma de estar. Acordar antes do sol deixou de ser violência e passou a ser compromisso. O café ralo ganhou o gosto de começo correto, a ducha fria de rito que separa noite e dia. E cada pequena tarefa, polir fivela, esticar lençol, revisar cadarço, tornou-se um modo de dizer ao mundo: estou atento. Não a uma ideia abstrata e distante, mas ao que as mãos podem realmente tocar. O primeiro desfile interno trouxe uma emoção quieta. O comando ecoou. Viramos ao mesmo tempo e por um segundo a soma dos passos foi maior do que qualquer passado individual. Não há como medir exatamente. Mas naquele compasso havia um sentimento parecido com cura. Não cura de feridas que ainda nem foram abertas, mas cura da indecisão. A decisão tomada.
Quando encontra forma e disciplina, pesa menos, ou talvez pese melhor. Escrevi a primeira carta numa tarde de vento, sentado na sombra curta do galpão de instrução. As palavras saíam devagar, como se quisessem pedir perdão por existirem. Não prometi nada que não pudesse cumprir. Falei do pátio, da poeira, do som das botas, do modo como o sol encontra a janela do dormitório às 6h23. Falei pouco de mim e muito do entorno, porque às vezes é mais fácil dizer onde se está do que quem se é. Dobrei o papel com cuidado e guardei no envelope como quem guarda água. Houve momentos duros, inevitáveis. A bronca que não distingue seus motivos, a exaustão que confunde pernas, a sensação de que o corpo trava um pouco antes de terminar o exercício. Mas em cada dureza havia um aprendizado que não se vende em loja. Paciência com o próprio limite, respeito pelo limite alheio, a descoberta de que o tempo, quando pautado por algo maior, pode ser um aliado. A base começou a parecer menos um lugar estranho, e mais uma extensão do bairro que jurei proteger, só que em outra escala. Em alguns fins de tarde, quando a luz se inclina e os fios parecem tocar o céu, é possível ouvir risos no refeitório. Não risos fáceis, aqueles que custam caro e por isso valem. É curioso sentir orgulho nascendo sem que ninguém fale a palavra. Orgulho de acertar a dobra do cobertor na primeira, de ouvir muito bem dito sem açúcar, de ver o colega que ontem tropeçava liderar hoje um pequeno trecho com a voz firme. Orgulho de perceber com uma nitidez que arrepia, que ajudar o país pode caber num gesto mínimo repetido à exaustão. À noite, antes de deitar, toco o bolso interno e confiro o bilhete que trouxe de casa. Não é superstição, é rota. No escuro do alojamento, as respirações se somam e fazem uma música que não tem maestro, mas conduz. Fecho os olhos e entendo que a base me ensinou algo que eu não sabia nomear. Pertença com responsabilidade. Não pertenço por ser igual aos outros. Pertenço porque sustento com o que posso a parte do peso que me cabe. Se alguém perguntar como foram meus primeiros dias no batalhão, não vou falar de façanhas. Vou falar do pátio que vira ouro por alguns minutos. Do instrutor que ajusta a minha gola como um alfaiate severo. Do colega que divide o último gole de água no final da marcha. Do silêncio aprovador depois do comando bem executado. Vou falar da alegria estranha e sincera de estar no lugar certo quando o país precisa. Não porque sou melhor do que ninguém, mas porque finalmente encontrei um ponto de apoio dentro de mim que não depende só de mim. E quando o sono vence, ele vem inteiro. Não há sonho com medalhas, nem com desfiles sob aplausos. Se há sonho, é com a rua de casa, agora ligada por uma estrada invisível ao pátio do quartel, 2 margens do mesmo rio. E entre elas eu, um homem comum com farda nova, aprendendo passo a passo a transformar vontade em serviço, e serviço em paz possível. Amanhã tem toque de alvorada e isso por si só já é motivo suficiente para acordar. Porque servir, descubro, é acordar para algo maior do que o próprio sono, e isso me faz bem de um jeito silencioso e profundo, como quem finalmente entende o porquê do próprio passo. As primeiras batalhas não chegaram com fanfarra, vieram como uma mudança no ar, um cheiro de ferro e terra molhada que grudava na garganta e ensinava o corpo a ouvir o que os ouvidos não captavam. A fronte se anunciava por vibrações no solo, por silêncios quebrados no meio da tarde, por olhares que se alongavam antes de qualquer ordem. Quando o primeiro comando cortou o vento, senti as pernas responderem antes da cabeça, como se a disciplina recém-aprendida tivesse encontrado sua razão de existir. Não pensei em glória, pensei em não falhar com quem marchava ao meu lado. Aprendi depressa que a coragem não é um rugido, é um sussurro que insiste quando a mão treme no momento exato de erguer o rosto. Em nosso primeiro avanço sob fogo, o mundo virou estilhaços de som, e o tempo um fio elástico que ora esticava, ora quebrava. Lembro do gosto de poeira entre os dentes e do peso do capacete descendo para dentro dos ombros, como se ele quisesse me convencer a ficar menor do que o medo. E ainda assim havia clareza na tarefa. Mover, cobrir, respirar. Cada gesto correto era um degrau a menos rumo ao abismo. A reputação não nasce em discursos. Nasce nos minutos em que ninguém está olhando. Num desses minutos, uma seção vizinha ficou presa, e a linha começou a ceder como costura antiga. Dei um passo adiante por instinto, se é que se pode chamar de instinto algo que é, no fundo, uma soma de treinos, broncas e promessas.
Cruzei o espaço aberto e puxei 2 homens para trás de um abrigo improvável. Não houve heroísmo cinematográfico. Houve cálculo apressado, corpo baixo, e a certeza de que voltaríamos juntos ou não voltaríamos. Depois disseram que aquele gesto salvou a posição. Eu só me lembro do som dos pulmões voltando a funcionar. Com o tempo, a tropa começou a usar meu nome para acalmar o pânico de início. Vai com o John, segue o John, espera o sinal do John. Esse tipo de confiança pesa e ilumina ao mesmo tempo. A cada operação, a responsabilidade chegava antes do amanhecer e sentava comigo em silêncio, enquanto eu revisava rotas, sinais e alternativas. Tornei-me sem notar um ponto de referência, não por saber mais, mas por tentar errar menos quando o relógio da vida acelerava. A fama, se é que é esse o nome, veio como poeira fina. Não se vê caindo, mas quando percebe, está em tudo. Houve uma noite em que a chuva transformou o terreno em sabão, e nossas botas passaram a discutir com o chão a cada passo. A missão era simples no papel e torta no mundo. Flanquear, cortar suprimento, voltar antes de o mundo acordar. O céu pesava e a água entrava pela gola. E ainda assim, no escuro, a formação mantinha uma música baixa de passos e respirações. Quando alcançamos o ponto, a resistência foi feroz e curta, do tipo que tenta te convencer a desistir pelo susto. Não desistimos. Fechamos o cerco com a paciência que se aprende a preço alto. Na volta, metade da rota sumiu em lama, e a outra metade virou um labirinto. Guiar homens exaustos por um mapa que se desfazia na mão foi talvez meu feito mais difícil. Ninguém ficou para trás naquela madrugada. Às vezes é essa a verdadeira vitória. Recebi condecorações. Um pedaço de metal que pesa mais do que mostra. Lembro do dia em que as presilhas tocaram a farda. A cerimônia foi breve. A fala correta, os aplausos contidos. Por dentro, o que mais vibrava era o reconhecimento mudo entre os meus. Cabeças que assentiam de leve, mãos que batem uma vez no meu ombro e voltam ao lugar. Guardei as medalhas como se guarda fotografias de outro. Um lembrete do que se fez, não um atalho para o que ainda falta. As batalhas ensinaram economia. Economia de palavras, de movimento, de bravata. Em um cerco que durou dias, descobrimos que o tempo é arma de 2 gumes. Fere quem espera e quem faz esperar. Organizamos turnos que pareciam desafiar a matemática. Repartimos água como se fosse notícia boa. E rimos quando o riso podia manter a sanidade em pé. A moral não é um discurso pendurado no refeitório. É a soma de pequenos acertos repetidos até cansar. E a liderança, entendi, é oferecer esses acertos antes de exigir que os outros os entreguem. Fui chamado para planejar ações que eu, um dia, só executaria. Sentar à mesa com mapas e homens mais velhos do que meus medos foi outra espécie de front. Ali a batalha eram linhas, setas e horários que não perdoam atraso. Aprendi a ouvir antes de falar. A prever o erro como quem prepara uma cama extra para uma visita que sempre aparece. Em certa operação, sugeri adiar o avanço em 1 hora para esperar a sombra correta no vale. Disseram que era excesso de zelo. Mantive a posição. Quando avançamos, a sombra cobriu nossa passagem como um manto ensaiado. Às vezes o prestígio é só teimosia com boa memória. A fama cobra pedágio. Há dias em que a tropa precisa que você seja pedra, mesmo quando por dentro é rio. Houve perdas que levam o chão embora. E quando o chão vai, a voz pode vacilar. Nesses dias repetia para mim mesmo: marca o próximo passo. Não o final, não a narrativa bonita. O próximo. Recolher um nome. Escrever uma carta para uma família. Reorganizar uma linha. Garantir que o de amanhã tenha chance de começar melhor que o de hoje. O prestígio não me poupou do luto. Só me obrigou a atravessá-lo de cabeça erguida. Em ações urbanas, onde cada janela pode ser pergunta, o respeito pelos civis virou bússola. Não há glória que sobreviva ao descuido com quem não escolheu estar ali. Construí pouco a pouco a fama de trazer os meus de volta e de não deixar rastro que virasse ressentimento de gente inocente. Isso não é fraqueza. É a arquitetura do futuro. Soldado de renome não é quem rasga mais o mapa, é quem conhece bem o suficiente cada rua para que a cidade tenha vontade de recebê-lo de novo. Em um inverno que parecia não terminar, a frente se moveu como ferrugem. Lenta, teimosa, inexorável. Recebemos a missão de segurar uma elevação sem nome bonito. Só coordenadas. Durante 3 dias o céu foi pedra e o vento facas.
O inimigo veio em ondas que aprendemos a contar pelo som, e entre uma e outra, trocávamos olhares curtos e goles menores ainda de água morna. No fim, a colina ficou conosco, não pela força bruta, mas pela soma de decisões milimétricas tomadas por homens exaustos que se recusaram a confundir teimosia com coragem. Deram meu nome à posição no relatório. Sorri por fora. Por dentro, rebatizei a colina com o nome da rua onde cresci. Os jornais escreveram depois coisas grandes sobre mim. Não eram mentiras, mas também não eram toda a verdade. A glória, quando contada, prefere os contornos nítidos. A vida no front é feita de semitons. O que me tornou, aos olhos dos outros, um soldado de renome foi a disciplina de pequenos cuidados. Revisar 2 vezes, checar o colega, recolher as sobras de medo e dar a elas uma tarefa útil. Glória é quando o mundo aplaude. Prestígio é quando os teus confiam a própria noite nas tuas mãos. Em certa manhã fui chamado ao comando. Esperavam que eu treinasse um destacamento recém-chegado. Vi nos rostos deles a mesma mistura de fome e dúvida que um dia foi a minha. Ensinei o que pude sem folclore. Como ouvir o vento atrás dos muros. Como marcar a própria respiração para não brigar com o passo. Como reconhecer no olho do outro o ponto exato de dizer agora. Quando os vi voltarem inteiros da primeira missão, entendi que meus feitos já não eram só meus. Essa talvez seja a única glória que não enferruja. Ainda assim, a guerra não se deixa domesticar por nenhum currículo. Ela sempre encontra um caminho novo para testar o que você chama de certeza. Em uma retirada controlada, expressão bonita para dizer vamos perder sem quebrar, coube a mim fechar a porta por último. Ficar por último dói e esclarece. É ali que se mede o quanto o teu nome aguenta, sem precisar que alguém grite por ele. Saímos no limite do que os pulmões toleram e do que o terreno permite. No relatório chamaram de manobra exemplar. Na memória chamo de milagre que respeitou o ensaio. As noites de aparente calmaria traziam um inventário de rostos. Não para lamentar, mas para manter os vínculos vivos. O prestígio me abriu portas onde eu preferia janelas. Reuniões, convites, fotos. Fui porque era parte do trabalho. E voltei sempre para a lama que me ensinou a andar. A condecoração mais difícil de aceitar é a que te afasta do chão. Mantive as botas sujas o quanto pude. O respeito dos meus não vem do brilho no peito. Vem do barro seco nas dobras. Se hoje conto essas glórias, faço por justiça aos que fizeram junto. Cada avanço que o mundo acredita ao meu nome tem por trás mãos anônimas afinando o destino. O operador atento que corrige o detalhe invisível. O batedor silencioso que aponta o risco certo. O rádio que não falha quando a sorte falha. A enfermaria que te devolve inteiro o bastante para tentar de novo. O renome de um soldado é a assinatura no rodapé de uma obra coletiva. A guerra me ensinou a diferença entre vencer e cumprir. Vencer é o que a história escreve. Cumprir é o que a consciência aceita deitar sobre. As batalhas que me deram fama foram quase sempre as em que cumpri com rigor. Proteger, avançar, resgatar, manter. E quando houve vitória, aceitá-la sem soberba, porque ela sempre chega acompanhada de alguém que pagou caro demais. Se me perguntam pelas minhas glórias, digo que estão espalhadas em coisas pequenas. O obrigado sussurrado por um subordinado, que não aprendeu a sussurrar. O aceno distante de um civil que entendeu que passamos sem ferir o que era dele. A carta que volta dizendo recebido. O resto é metal e papel. Bonitos, valiosos, merecidos, mas incapazes de explicar por quê. Mesmo depois de tudo, eu ainda acreditava que estava fazendo o que precisava ser feito. E assim se fez meu nome entre os meus. Não um grito de guerra, mas um modo de andar. A glória, quando vem, deve caber no passo. E o passo, quando certo, devolve ao mundo um pouco do que o mundo te pediu. Amanhã, como sempre, haverá outra colina sem nome. Outro mapa que não avisa seus truques. Outra manhã que testa o que você chama de honra. E lá estarei. Não por hábito nem por vaidade, mas porque descobri que a paz que carrego por dentro só existe quando faço, com outros, o trabalho exato de sustentar o que vale a pena. Começou devagar, como tudo que machuca sem pressa. A saudade dela tomou os cantos da base antes de tomar o centro do peito. No início, eu conseguia empurrar o pensamento para depois do toque de recolher. Deixar que a rotina me carregasse como um rio curto e preciso. Mas com o tempo, o corpo aprendeu cada passo, cada comando. E o que antes ocupava as mãos,
já não bastava para segurar a cabeça no lugar. Foi aí que a falta dela começou a sentar comigo na beira da cama do alojamento, como uma visita que não precisa pedir licença. Era nos intervalos que doía mais. No refeitório, entre um gole e outro de café ralo, o cheiro de pão me trazia à cozinha de casa e o apito da chaleira que inaugurou o nosso fim. No pátio, quando o sol inclinava, eu lembrava do jeito como a luz entrava pela nossa janela, acertando a sala num ângulo que parecia feito para nós dois. O mundo ali era feito de superfície dura e linha reta. Por dentro, porém, tudo era curva dela. O riso que não era alto, o gesto pequeno de ajeitar uma mecha de cabelo, a mania de dobrar bilhetes 2 vezes antes de guardar. Escrevi cartas demais e mandei de menos. Algumas eu só assinava, outras não consegui terminar. Aprendi que há palavras que pesam tanto quanto munição. Dizia a mim mesmo que não valia a pena enviar mais um texto para um endereço que talvez já não fosse meu, mas à noite meus dedos procuravam o bolso interno e o bilhete antigo dobrado continuava sendo o mapa que eu sabia ler. Volte para casa se puder. Se não puder, volte em pensamento todos os dias. Descobri que voltar em pensamento dói quase tanto quanto não voltar. No campo, a guerra foi deixando de ser uma certeza e se tornando um estado. Quando o rádio chiava meu nome, o corpo respondia com precisão. Quando o silêncio me chamava pelo dela, eu perdia o passo por dentro. Não era fraqueza que dá na vista, era uma erosão lenta, dessas que o terreno finge não sentir até que a margem ceda. O prestígio que carreguei como prova de utilidade começou a parecer um casaco quente demais no verão. Eu sabia fazer o trabalho, sabia cuidar dos meus, mas já não sabia cuidar do vazio que andava me seguindo como sombra. Os colegas percebiam no modo discreto com que os soldados percebem. Ofereciam água, riam de histórias que não tinham graça só para me lembrar que o riso ainda existe. Sentavam ao meu lado sem perguntar nada. Um deles, novato, me disse que admirava minha calma. Eu agradeci com a cabeça e não tive coragem de confessar que calma, às vezes, é só o nome que a gente dá ao cansaço de sentir demais. No posto de guarda, quando a madrugada se alarga e o mundo se reduz a um corredor de vento, eu contava a nós dois. 1, 2, 3, como quem checa a munição. Faltava sempre um número, o dela. As lembranças vinham inteiras, com cheiros e barulhos. A risada que ela soltou no dia em que queimou o bolo e salvou o café. A briga miúda por causa do quadro torto que eu prometi endireitar. O passeio sem destino num domingo em que choveu, e a cidade parecia lavar os vidros por nós. Eu as recebia como quem recebe velhos amigos que não querem ir embora. Havia conforto nesses pequenos filmes, mas também uma espécie de tortura doce. Entender que o lugar de descanso tinha desaparecido no mapa. Passei a escrever o nome dela no caderno de anotações táticas, entre setas e coordenadas. Não era superstição, era tentativa de manter as coisas que importavam no mesmo papel. Descobri que o coração tem necessidade de logística. Distribuir o peso, alinhar prioridades, planejar rotas de fuga para quando o alarme emocional dispara. Mesmo assim, havia dias em que o plano falhava, e a lembrança dela vinha como granizo fora de época, quebrando o que estava seco e o que estava verde. O reconhecimento que eu recebia foi perdendo o brilho. Não porque ele valesse menos, mas porque a luz de fora já não alcançava o lugar onde eu estava sentado por dentro. Lembro de uma cerimônia em que chamaram meu nome com honras que, meses antes, teriam feito meu peito crescer. Naquele dia senti apenas vontade de sair para o pátio e respirar sozinho. O aplauso não compete com o barulho de uma porta que não se abre quando você volta. No fronte, comecei a escolher economias que antes não me eram naturais. Falar só o necessário, dormir pelo tempo que o corpo exigia, comer o suficiente para não vacilar. As folgas, quando apareciam, viraram território perigoso. O silêncio de quem não tem a quem telefonar fala alto. Alguns me convidavam para cartas coletivas, para o truco que varria a mesa, para a piada repetida que de tanto repetida virava abrigo. Aprendi a aceitar. O orgulho da autossuficiência é uma trincheira que alaga por dentro. O cheiro da chuva me levava para o dia em que ela disse: "Vamos fugir pela primeira vez." Eu disse não, e sabia por quê. Ainda sei. O problema da convicção é que ela não abraça quando o frio chega. Em certas noites deixei que a dúvida sentasse comigo. E se? A dúvida não durava, porque a realidade teimosa batia a continência. Mas enquanto durava,
Abri as janelas por onde passava um vento que mexia nos papéis. Reorganizei minha mesa interior muitas vezes, na esperança de que algum arranjo novo doesse menos. Não doeu. Quando a fadiga chegou para ficar, não foi com preguiça. Foi com peso específico. O corpo fazia o que precisava. Mas a alma começou a pedir trégua em voz baixa. A primeira vez que pedi para ficar de fora de uma missão, não foi por medo do inimigo. Foi por medo de esquecer o rosto dela no meio do barulho. O comandante entendeu, e não disse nada. A compreensão silenciosa, às vezes, é a única forma de respeito que não ameaça a estrutura. Eu, que sempre soube orientar os outros no escuro, comecei a me perder em corredores muito bem iluminados. Esqueci 2 vezes o relógio no beliche, deixei a caneca no lugar errado e entrei no pátio sem a correção mínima da gola. Coisas que a mão aprende a perdoar, mas que o coração anota uma por uma como sinais. Não era desleixo, era ausência. A presença, descobri, é uma construção diária. Quando falta o tijolo dela, até a parede mais antiga range. Tentei voltar a correr lembrando dela no fim da estrada, como quem treina com uma chegada improvável. Em alguns dias funcionava. Os passos ganhavam um sentido que não vinha do cronômetro. Em outros eu parava no meio do percurso. Encostava as mãos nos joelhos e deixava o ar entrar para ver se ocupava o lugar que ela deixou. O ar entra, cumpre seu papel, mas não sabe morar. Os rapazes mais novos começaram a me pedir conselhos sobre o que dizer às mulheres que ficaram. Eu dizia para não prometer o que o uniforme não pode garantir, para escrever menos sobre bravura e mais sobre o cotidiano. A hora do sol, o gosto da água, a cor da poeira. Dizia para lembrar aniversários e perguntar dos pequenos detalhes, porque são eles que seguram as pontas quando a corda da saudade estica. Falava com sinceridade, mas ao terminar, eu mesmo me sentia um alfaiate costurando roupa para um corpo que já não veste. As batalhas continuavam com seus caprichos e exigências, e eu continuava com meus acertos e falhas. A diferença é que o elogio passou a me encontrar cansado. Às vezes eu sorria por educação e a boca obedecia. Outras eu apenas assentia, com uma gratidão que por fora parecia tímida e por dentro era só sobrevivência. Descobri que a guerra não precisa te quebrar de uma vez. Ela pode te desgastar como maré, até que você se confunda com a pedra. Certa madrugada na guarda, o gerador apagou por segundos, e o mundo virou uma ausência compacta. Ali naquele breu curto eu a vi inteira, como se tivesse atravessado o tempo para me visitar. Não disse nada. Ela nunca foi de grandes discursos. Apenas me olhou do jeito que olhava quando queria que eu descansasse. E o cansaço veio como um alívio. Quando a luz voltou, eu estava com os olhos molhados e o coração um pouco mais no lugar. A saudade às vezes traz também um cuidado que não se explica. Eu gostava de pensar que o serviço ao país tinha me dado um eixo. Continuo acreditando. Mas aprendi que eixo não é antídoto para a falta. O país é grande, complexo, exige homens inteiros. A saudade, no entanto, exige o homem de volta para a mesa pequena onde o café esfria devagar. Viver entre esses 2 chamados é equilibrar água em copo cheio. Nos dias bons não derrama, nos outros aprende-se a secar com pano limpo. Quando as cartas pararam de chegar, poucas espaçadas até cessarem, não foi um corte, foi um silêncio. O silêncio tem modos próprios. Ele não bate a porta. Ele deixa a porta aberta e não volta. Continuo dobrando o bilhete antigo como quem dobra uma bandeira no fim do dia, não por culto ao passado, mas por respeito a quem eu fui quando disse sim. Ainda acredito naquele homem. Só não sei se ele cabe inteiro no que me tornei. Se hoje me pedem para contar como ficou a vida sem ela, não falo de tragédia, falo de manutenção, de acordar e fazer o que deve ser feito, mesmo quando a parte que escolhi a música para o caminho ficou sem som. Falo de lembrar que os meus dependem de mim, e que a dignidade também se mede pelo serviço prestado enquanto se atravessa o deserto. Falo de aceitar que a glória muda de endereço quando a casa muda de dono. Sinto falta dela como quem sente falta de um país que já não existe, um lugar que foi nosso por um tempo e que agora só se visita pela memória. Ainda assim, há dias em que o vento traz um cheiro que parece o dela e eu caminho melhor. Há manhãs em que o sol bate na janela do alojamento de um jeito muito conhecido e eu quase sorrio. Aprendi a não brigar com essas migalhas de consolo. Elas são pequenas, mas alimentam. Quando a madrugada se estica e a base respira funda,
Eu fecho os olhos e volto para a rua onde nós dois começamos. Vejo o quadro torto que eu prometi endireitar e lembro que nunca cumpri. Penso que talvez toda essa história seja também uma tentativa de corrigir o prumo por dentro. A guerra continua lá fora com seus mapas e comandos. Dentro de mim, as frentes são outras. Não há medalha para quem reorganiza a própria casa interna, mas a paz, às vezes breve, às vezes funda, em saber que ainda é possível. Se um dia eu voltar e ela não estiver, não será exatamente uma surpresa. Já aprendi a conviver com portas que se abrem para quartos vazios. Ainda assim, levo no bolso o mesmo bilhete. Voltar se puder, voltar, pelo menos em pensamento. Todas as noites eu volto, e por alguns minutos a casa acende. Depois apago a luz e durmo. Amanhã a alvorada me chama, e quando o clarim tocar, levantarei não porque me sinto bem, mas porque aprendi a honrar o que me mantém de pé, inclusive a falta dela. Voltar para casa depois da guerra não é abrir uma porta. É atravessar um espelho. A rua era a mesma. O poste torto ainda guardava a esquina. O vizinho antigo continuava varrendo a calçada às 8 em ponto, mas nada reconhecia o homem que eu me tornei. Levei alguns minutos diante da porta, a mão suspensa na maçaneta como se o metal pudesse adivinhar o que eu não queria dizer em voz alta. Eu não sabia o que encontraria do outro lado. Quando entrei, a casa respirou fundo e devolveu um silêncio que não era descanso. Era ausência. O quadro torto seguia torto. A xícara que eu deixava no armário de cima não estava mais lá. E onde antes havia 2 cadeiras com marcas de uso, havia agora apenas uma à mesa, puxada de um jeito que não me pertencia. Não houve bilhete. Não houve carta dobrada à espera. Não houve perfume antigo preso no ar. Havia um vazio nítido. Uma arrumação que não era desordem, mas conclusão. Abri gavetas sem saber exatamente o que queria encontrar. E fechei todas com o mesmo cuidado que um soldado usa para guardar fotos no bolso interno. Em cima da cômoda, uma ausência pesava mais do que qualquer lembrança. A moldura vazia da fotografia do nosso aniversário de 2 anos. Ela levou a imagem e eu fiquei com a poeira do contorno. Aquilo doeu do jeito mais simples. Como quem descobre que a memória também é capaz de fazer a mala. Os vizinhos souberam antes de mim. A dona do armazém cruzou a rua devagar. Me ofereceu pão fresco e disse, sem rodeios, que ela tinha partido em paz, do jeito que achou mais certo. Não havia outro homem no relato, nem escândalo, nem segredo. Havia a decisão de uma mulher cansada de esperar pela versão de mim que não voltaria. Agradeci com a cabeça e levei o pão para a mesa, consciente de que naquele gesto eu repetia um ritual que, agora, tinha outro significado. O pão, o café, o prato, a cadeira. Cada objeto começava a me ensinar a viver sozinho a 2 passos do que fomos. As paredes falavam melhor do que os vizinhos. Na sala, o sol já não entrava como antes. Ou talvez fosse o mesmo sol e eu é que deixara de ser a mesma sombra. Caminhei devagar, sem pressa de concluir nada. Quando o luto não é morte, ele costuma ser mais tímido e por isso mais persistente. Sentei no chão, encostei as costas no sofá e deixei a casa me reconhecer. A verdade veio como água. Eu havia vencido batalhas com homens ao meu lado e agora precisava aprender a perder em silêncio, sem fazer barulho de vitória. Fiz o que sabia fazer. Arrumei. Endireitei o quadro que prometi um dia. Lavei as 2 xícaras mesmo sabendo que só uma voltaria ao armário. Dobrei o lençol que sempre dobrávamos juntos, um segurando a ponta, o outro o peso. Demorei mais do que o necessário, inventando dobras extras para prolongar a tarefa. À noite, na cama que de repente parecia maior, procurei no travesseiro o lugar onde ela costumava apoiar o rosto. Havia ali um cheiro antigo, quase sumido, que me trouxe a precisão de uma tarde de domingo em que o vento batia na cortina, e nós 2 concordamos, sem palavras, que a vida era boa. Agarrei o cheiro como quem segura um último degrau. A farda pendurada na cadeira assistiu ao meu silêncio como um guardião paciente. O metal das condecorações refletia a luz fraca do abajur, e pela primeira vez brilhou como lembrança em vez de promessa. A honra que me deram lá fora pesava de um jeito estranho no quarto. Eu era um homem condecorado, sim, inteiro talvez, mas havia um lugar em mim que era só metade. E metade, quando descansa, faz mais barulho do que a sala inteira. A Glória não sabe o caminho de volta para casa sem perguntar por quem fechava a porta por dentro. Nos dias seguintes, a cidade me ensinou um novo tipo de marcha. A padaria às 6h40.
O jornaleiro que trocava 2 piadas por uma moeda. O menino da esquina que chutava a bola contra o portão e me pedia para ser goleiro. A rotina é a primeira trincheira de quem retorna. Trabalhei com as mãos para cansar a cabeça. Troquei a lâmpada que piscava desde antes da guerra. Consertei a dobradiça que reclamava sempre nas visitas. Plantei uma muda de manjericão na janela. Coisas pequenas de quem sabe que reconstruir não é levantar bandeira, é aparafusar paciência. Reencontrei amigos antigos em mesas simples. Alguns me olhavam com a reverência desconfortável que as medalhas provocam. Outros com a intimidade de quem sabe meu nome antes do Senhor. Falei pouco da frente, menos ainda dos louros. Quando perguntavam dela, o silêncio respondia primeiro. E eu completava com a honestidade que merecíamos. Ela fez o melhor que pôde com a ausência que dei. Dizer isso em voz alta não foi martírio. Foi alforria. Perdoar não diminui o que doeu, mas devolve ao corpo a postura que a mágoa entorta. Comecei a escrever para não perder o fio. Um caderno azul, capa gasta, linhas suficientes para guardar um homem que volta. Escrevi lembranças como quem borda à noite. O apito da chaleira, a tarde da chuva, o bolo queimado, a promessa do quadro, a conversa que terminou porque a noite chegou. Entre uma lembrança e outra, anotava o que aprendi longe. A disciplina do passo, a precisão do gesto, a paciência com o tempo. Descobri que a vida civil também pede formação, não de coluna, mas de caráter. Ergui sobre o papel uma casa onde coubéssemos. Eu que regressa, ela que seguiu. Houve dias de sombra. A casa às vezes me cobrava presenças que eu não podia inventar. A cadeira vazia me olhava de volta. A toalha dobrada em par me lembrava que números também sentem. A saudade é um animal educado. Ela bate a porta, entra sem exigir, mas rearranja os móveis por dentro. Em certos fins de tarde, deixei a porta aberta para o vento trazer notícias de onde ela estava, mesmo sabendo que vento não carrega endereço. Outras vezes fechei a janela e sentei para ouvir o silêncio, porque também é preciso aprender a não brigar com o que não volta. Trabalhei. O trabalho não cura, mas organiza. Emprestei as mãos a quem precisava. Ajudei no telhado do vizinho, consertei um portão, pintei uma escola. Aos poucos, a cidade foi trocando comigo uma linguagem que não tem letras. Mão estendida, aceno, almoço que aparece quando a fome chega e não houve tempo de cozinhar. Descobri que a condecoração que mais sustenta é a que não se prende no peito. É a que se prendeu nas relações. Em cada favor devolvido, uma parte do meu nome voltava a caber sem a farda. Recebi notícias dela por atalhos. A irmã de uma amiga, o carteiro que viu um retrato, o farmacêutico que jurou tê-la cruzado em uma estação distante, feliz e apressada. Não havia maldade nas notícias, havia vida. Imaginei uma casa com plantas, uma mesa com livros, uma janela que dava para uma rua segura. Imaginei um riso num sábado de sol. Quando a imaginação escolhia a dor, eu a devolvia para o bolso com a delicadeza que se aprende a duras penas. Amar naquela altura era desejar que a vida a tratasse bem, mesmo fora de mim. Não tentei substituí-la. Seria injusto com quem viesse e desleal com quem foi. Acontece que a vida, teimosa, apresenta pessoas como quem apresenta novas paisagens, sem pedir autorização, mas com respeito ao tempo do caminhante. Fiz amigos que só se fazem depois da guerra. Gente que conhece a gramática do silêncio e a liturgia do gesto. Em alguns domingos cozinhei para muitos e comi pouco, porque a alegria dos outros saciava uma parte minha que não sabia nome. Em outros comi sozinho com a solenidade de quem honra um ritual antigo. A cidade me chamou para servir de outras formas. Organizei um pequeno time de meninos na praça. Ensinei a eles o valor do passo junto, não para a guerra, mas para a vida. Mirar, respirar, respeitar a linha do outro. Um deles me perguntou por que eu endireitava tantos detalhes. Respondi que, quando a gente cuida do pequeno, o grande aprende o caminho. Talvez eu estivesse falando de futebol. Talvez estivesse falando de amor. O tempo, esse arquiteto paciente, foi lixando as arestas. A saudade deixou de ser pedra pontuda e virou algo que a mão segura sem se ferir sempre. Não diminuiu, mudou de forma. Aprendi a visitar o que fomos sem a tentação de morar lá. Guardo até hoje o bilhete dobrado 2 vezes. Às vezes abro e releio como quem acende uma vela numa sala escura. Não para iluminar o mundo, só para lembrar que a chama existe. Voltar se puder.
Quando não pude, voltei pelo pensamento o bastante para não esquecer meu próprio endereço. Os anos me encontraram com menos pressa e mais exatidão. O peito já não pede prova a cada esquina. O corpo agradece rotinas simples: varrer cedo, varrer certo, regar a planta, cuidar do portão. Em certas manhãs, o sol entra pela janela de um jeito que reconheço. Não dói. É como um cumprimento entre velhos conhecidos. Em outras, a chuva insiste e eu preparo o café mais forte, sento à mesa e deixo a memória trabalhar o que precisa. O luto, descobri, pode ser um artesanato. A cada dia uma parte ganha verniz, outra lixa, outra descanso. Se me pedem hoje para falar do que sobrou, digo que sobrou o essencial. E isso não é pouco. Sobrou a capacidade de servir sem uniforme, de ouvir sem pressa, de amar sem exigir retorno. Sobrou o riso que aprendi a dividir, o conselho que aprendi a calar, a mão que aprendi a estender antes da pergunta. Sobrou uma casa que voltou a ser casa porque aprendeu a caber um homem só. E sobrou a história de nós dois, guardada sem amargura. Como se guarda um livro que salvou um inverno e que, por isso, não precisa ser reescrito. Às vezes, nos cruzamos, talvez. A cidade é grande o bastante para impedir e pequena o suficiente para permitir. Se um dia aconteceu, foi com a descrição dos encontros que respeitam o que cada um se tornou. Um aceno, um sorriso que honra, um passo que segue. O amor não acabou, mudou de função. Hoje ele me ajuda a fazer o bem que posso, a segurar a palavra quando o silêncio protege, a lembrar que a dignidade mora nos detalhes. Quando a noite cai e a casa se acalma, encosto o quadro, agora alinhado, e apago as luzes. No escuro, agradeço o que foi, o que ficou e o que ainda resiste. Não sou o herói que alguns querem ver. Sou o homem que aprendeu a continuar. Condecorado, sim, sozinho às vezes, em paz cada vez mais. Amanhã, como sempre, o sol vai tentar a mesma entrada pela janela. Abrirei a cortina na hora certa, e quando o cheiro do café subir, saberei que a guerra ficou para trás e que o amor, o nosso, encontrou, enfim, o lugar onde não precisa vencer nem provar. Apenas existir naquilo que me tornei.